O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Como eu havia dito para vocês há uns dias atrás, eu disse que quando nós chegássemos no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, nós íamos ver Jesus enviando os discípulos para pregar o Evangelho também ali nas redondezas. Só que o primeiro envio que teve, que foi lá no capítulo 9, ele mandou os 12 apóstolos. Agora ele mandou os 72 discípulos. E aí vem todas aquelas recomendações que Jesus costuma fazer para os apóstolos e os discípulos quando ele envia. Aqui ele pede para se rezar, porque a messe ela é grande, mas são poucos os trabalhadores, e isso nós constatamos nos tempos de hoje. E é preciso rezar para que se envie mais pessoas. Mas eu queria ficar com o último versículo, que é o 12. Depois que ele diz: quando vocês entrarem numa cidade e não forem recebidos, sacudam a poeira dos pés e vão embora. Aí ele termina dizendo: eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Então, para nós entendermos, nós temos que ir lá no capítulo 18 e 19 do livro do Gênesis. Lá está Abraão, debaixo de uma árvore, naquele calor imenso, pelo menos tentando encontrar uma brisa que pudesse refrescá-lo. Vamos lembrar que é numa situação de lugar desértico, não como nós aqui. E ele é visitado por 3 homens. Ele não sabia quem era, mandou matar um cordeiro, recebeu-os bem. Aí depois, na hora que esses 3 homens, eles
resolvem sair, porque eles estavam indo para Sodoma, eles falam o seguinte: será que nós vamos esconder a Abraão o que na verdade nós viemos fazer aqui? Porque esses 3 homens eram os 3 anjos. O que é que nós viemos fazer aqui? Então eles falam para Abraão: olha, Abraão, nós viemos aqui porque o clamor do povo que tem subido ao céu não está sendo fácil. Os pecados da humanidade chegou a um grau muito grande e Deus nos mandou aqui para nós averiguarmos. Imagina, eles estão indo para Sodoma, estão indo para Gomorra, para ver se o clamor do povo, que já não estava aguentando mais, estava conforme ao que eles viam. E aí nós vemos, né, Abraão começa a interceder, e se tiver 50 pessoas lá justas, vai acontecer alguma coisa? Não, e aí vai reduzindo, até chegar mais ou menos a 10 pessoas. E os anjos, quando chegam lá, realmente se deparam com uma situação deprimente naquela cidade. Eles chegam na casa de Ló, porque Ló e Abraão, quando chegaram naquelas redondezas, dividiram uma parte para uma parte para outra, e Ló preferiu aquela parte de Sodoma e ele foi para lá. Então, quando esses homens chegam na casa de Ló, o povo de fora começa a ver que eram pessoas novas e vão lá e começam a bater na porta de Ló, e querendo entrar na casa, e queriam conhecer aqueles homens. E aqui entra aquela linguagem da Sagrada Escritura. Quando se fala conhecer, não é simplesmente dar uma boa tarde, me apresente, quem é essa pessoa? Conhecer significa ter relação sexual. Então eram homens querendo ter relação sexual com homens. E aí Ló entra numa situação difícil e diz: olha, eu tenho... Não, isso não façam isso com esses homens. Eu tenho minhas filhas virgens, eu dou ela para vocês. Eles disseram: não, nós não queremos suas filhas, nós queremos eles. E aí os anjos dizem: tá bom, agora não tem jeito. Constatamos, vimos com os nossos próprios olhos a situação que está. Essa situação de homens com homens, mulheres com mulheres, a idolatria de uma forma grande, os homens trocando os valores que Deus havia dado contra os valores naturais, contra os valores antinaturais, e tudo isso nessa situação eles disseram: pronto, não tem jeito. Aí dá a sentença, né? Vamos destruir essa cidade. Mas como Abraão tinha intercedido e pedido por Ló e pela família, então esses homens, esses anjos dizem: saiam daqui logo, imediatamente, não demora não. Saiam daqui. E aí nós vemos, Ló vai embora, vai para uma cidade, um lugar mais próximo lá para se esconder. Infelizmente a mulher de Ló olha para trás, isso simboliza que ela queria viver, é como se estivesse sentindo saudade, né, do que estava acontecendo naquela cidade. E aí ela vira uma estátua de sal, e Sodoma e Gomorra é totalmente destruída, não sobra nada. Agora vejam o que é que Jesus está dizendo. Eu introduzi para vocês entenderem o que Jesus está dizendo. Ele envia os 72, vão de casa em casa, falem da boa nova, digam para eles que o reino de Deus está próximo, ou seja, mudem de vida, levem uma vida séria. O povo de Israel aguardava a vinda do Messias, então, olha, o Messias já chegou, ele está aí, vamos levar uma vida correta. Aí ele diz: mas fiquem sabendo de uma coisa, vocês vão chegar em lugar que as pessoas não vão te receber. Então chegou lá, sacuda e vai embora, vai em busca daqueles que querem.
Aqueles que querem receber de coração vão em busca deles. Aqueles que não querem, sacudem, eles não querem. Porque o evangelho, a boa nova, ela tem que ser acolhida de coração. Não pode ser uma coisa forçada. Ninguém pode forçar o outro a se converter. Ninguém pode forçar o outro a mudar de vida. Tem que ser abertura de coração. Quem quer, tudo bem. Quem não quer, tudo mal. É assim. Aí Jesus faz essa comparação agora, dizendo: eu vos digo que naquele dia, que dia é esse? No dia do julgamento. No dia que o Senhor vier. Ele está dizendo que a cidade de Sodoma, nos outros evangelhos acrescentam também Gomorra, diz que vai ser tratada com menos rigor. Olha como é que Sodoma e Gomorra foi tratada. Não sobrou ninguém. A cidade, tanto a cidade enquanto cidade física, como a cidade, homens e mulheres, não sobrou ninguém. Jesus está dizendo que vai ser tratada essa cidade. Então, agora, olhe a sua cidade. Para nós aqui da comunidade, né? Vamos pensar na cidade de Cachoeira Paulista e vamos lembrar da nossa cidade de origem. Então, ele está dizendo, as cidades de Sodoma e Gomorra, as cidades, elas serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Eu, antes de vir para Cachoeira Paulista, aí eu ouvia falar do Padre Jonas, ouvia falar da Canção Nova e tudo mais. Eu imaginava, nossa, Cachoeira Paulista deve ser um céu. Era o que eu imaginava. E tem gente que imagina isso, né? Aí eu ouvia falar também de Cruzeiro, né? Dos encontros que aconteciam em Cruzeiro no tempo do carnaval. Eu dizia, nossa, aquela cidade é a cidade. Tudo igual. Tudo igual. Nós vamos encontrar, sim, pessoas de bem, pessoas que vivem e buscam a santidade, que querem viver uma vida com Deus. Isso nós encontramos, mas a maioria é sempre a maioria. A maioria está longe. Não querem saber de Deus. Imagina, vai lá na sua cidade e agora dê uma de Sherlock Holmes ou de 007. Você vai sentar, o senhor vai andando pela cidade e observe como as pessoas estão, observe o que as pessoas fazem, o que elas dizem. Vai assim de sexta-feira para sábado, depois de sábado para domingo. Dá uma olhada, passe de madrugada nas praças para você verem. Dá uma olhada assim, fica olhando para ver quantos carros estão entrando e saindo dos motéis. E agora, eu abri um parênteses, né? Está havendo uma modinha aí que eu não sabia. Os casais, casados na igreja, cidadãos de bens que vão na igreja, estão indo para os motéis. Motel não é lugar de casal sério, não. Me desculpe, lá é lugar de vagabundagem. Como diz na carta de São Paulo, ou na carta aos Hebreus, o leito conjugal não deve ser manchado. Aí tem casais que estão indo para os motéis, casados eu estou falando casais casados na igreja.
de comunhão diária por aí, viu? Estão indo para os motéis. Por quê? Porque lá tem a cama que roda, sei lá, não sei o que é que tem lá. No lugar de promiscuidade, um casal de igreja vai para lá. Esse é o mundo que nós estamos. Uma vez eu falei para uma pessoa, me diga uma coisa, você levaria Jesus lá? Não, então, porque se você não levaria Jesus, por que você vai? É sonhos de antigamente, quando estava namorando. Então, vamos dizer assim, como não foi no motel, porque não daria certo sair e, quem sabe, perder a virgindade e tudo mais, então, não ficava bem, agora vai para o marido, oficial, né? Vai com a esposa, oficial. Mas fecha o parênteses, voltemos. Olha, droga para tudo quanto é lado. Dá uma andada lá na Avenida Paulista. Quem mora em São Paulo, dá uma andada lá para você ver, na Avenida Paulista. Não é uma sodominha, não. E é daqueles que fizeram um olhar de espanto, né? Já é tido como homofóbico. Dentro dos trens de metrôs, vai, dá uma olhada nos trens. O que acontece nos metrôs? Ou a sua cidade é daquele tipo que todo mundo vai na missa no domingo, todo mundo reza, todo mundo tem respeito um para com o outro, as pessoas estão evitando de pecar, você vê as pessoas se reconciliando, você não vê pessoas andando na rua bêbada, você não vê bocada, não tem nada de mortes, né, de essas questões aí de estar matando essas pessoas que vivem vendendo droga e depois não tem como pagar, aí vão lá e matam. Mas não tem nada disso, né? Tudo santinhos. Se os anjos viessem hoje em Cachoeira Paulista, porque eu moro aqui hoje, estou morando aqui, mas na minha cidade também, e na sua cidade, o que é que eles iriam dizer? Eles iam dizer, ó Senhor, aí eles iam voltar para o céu e dizer, ok, ó, cidade lá, todo mundo santo. Agora, tem os pagãos, aqueles que não querem saber de Deus, que já até se declaram ateus mesmo, que não querem saber, mas agora vamos dentro dos que estão na caminhada. Na caminhada, dá uma olhada também os que estão na caminhada. Os que vão na missa diariamente, porque ó, tem gente que está indo na missa diariamente, mas não está convertida, não. Vão na missa, mas não estão convertidos. Vão no domingo, estão convertidos, não estão convertidos. E aqueles que estão fazendo catequese, crisma? O seminarista estava falando para mim que ele estava dando catequese, aí ele falou dessa questão, né, de homem com homem, mulher com mulher, que a igreja não aceita e tal. Aí um dos crismandos processou ele. O rapaz está se preparando para se tornar um soldado de Cristo, porque quem faz a crisma está confirmando o batismo e está dizendo assim, agora sim, se for preciso eu dar a vida por nosso Senhor, eu vou dar a vida por nosso Senhor. Aí o crismando que está lá se sentiu ofendido, não sei se era ou não era, ou se tem amigos, porque às vezes as pessoas que se ofendem ou porque tem gente na família e não quer aceitar. Aí quando ouve, aí fica desse jeito. Aí mandou um advogado para o pároco, para dizer como é que pode fazer uma coisa dessa. Está se preparando para quê? Então, dentre os cristãos, vejam quem é que está levando essa vida séria.
Porque tem aqueles que eu sou de Deus, mas aceita tudo. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas sou de Deus. Eu faço adoração, não se converte. Está atrás de Deus apenas para resolver problemas, questões, né? Porque sabe que Deus é o dono do banco. Então ele dispõe de tudo, né? Dá dinheiro, dá tudo, né? Para a pessoa, todos os sonhos das pessoas podem ser realizados. Então estão indo atrás de Deus, fazem isso, fazem novenas, mas não tem um coração convertido, não tem uma vida santa. Então, dentre esses que são de caminhadas, entre aspas, tem ainda esses que têm uma vida errada e querem viver, e ai de você se for corrigir. Aí você está me julgando. Quem é você para me julgar? É assim. E esse, quem é você para me julgar, é para continuar naquela vidinha, naquela vida errada. Aí, em uma das primeiras pregações de Pedro lá nos Atos dos Apóstolos, ele diz assim: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos. Então ele está dizendo que, olha, quem quer levar uma vida santa, leve mesmo, viu? Leve. Leve realmente, porque essa cidade ela vai receber um julgamento pior do que de Sodoma. Mas é preciso que nesta cidade, pelo menos você seja aquela que Deus olha, aquela pessoa que Deus olha e diz: esse é fiel, esse está lutando, esse está buscando, essa está buscando, essa eu vejo. Os outros não, os outros estão nas ilusões, os outros estão dizendo que pertencem a mim, mas é uma vida totalmente errada. Salvai-vos dessa geração perversa. E aí entra, se você quiser levar uma vida santa, como São Paulo também escreve para Timóteo, prepara-te, porque você vai ser perseguido. Aí começa a perseguição, justamente porque a tua vida incomoda. Então, salvai-vos dessa geração. Não se deixem levar por aquilo que seu amigo, sua amiga estão dizendo, que você é um exagerado, que você é uma exagerada. Não se deixe levar, não. Porque eles já estão vivendo como Sodoma e Gomorra. E como você está levando uma vida e está procurando, não é que você está levando, você está lutando. Está lutando para ser melhor. Então, às vezes, você fica assim, será que eu não estou exagerando mesmo? Olha, está todo mundo, né? Aquela história do todo mundo. Olha, está todo mundo, eu acho que eu estou errado. Não, é eles que estão errados. Não é todo mundo. Você que está diferente, graças a Deus. Você está lutando. Você está buscando, você está pedindo. Agora, claro, num grupo grande, às vezes você se sente o patinho feio. Aí vem os questionamentos: será que eu estou certo? Será que eu não estou exagerando mesmo? E aí, num grupo maior, que cai em cima de um, aí a pessoa vai se intimidando, aí ela vai abrindo algumas exceções, aí ela vai se permitindo, ela vai deixando, aí quando pensa que não, está todo mundo sorrindo para você. Por que está sorrindo para você? Porque agora você está fazendo igual a eles. Já não é mais um incômodo você. Você já não é mais um problema. Você era um problema, agora você não é mais, porque você está igual a eles. Então dá uma olhada e perceba. Porque hoje o errado virou certo. E o certo virou errado.
Então, se você anda de forma correta, as pessoas caem em cima de você. Se você anda de forma errada, as pessoas não falam nada. As pessoas falam de uma pessoa que está com uma veste mais composta, mas o que está mostrando tudo, ninguém fala nada. É assim. Aí a pessoa diz, será que eu estou errado? Vê que mundo perverso. Vê que realmente nós estamos piores do que Sodoma e Gomorra. Mas espero, meus irmãos, e aqui eu termino essa homilia. Eu espero que você seja a diferença. Eu espero não, que não é questão minha, é de Deus. Deus espera que você seja a diferença. Você tem que ser aquela pessoa que você não precisa falar nada, mas quando você chega, já criticam. E criticam porque você está diferente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe, Maria Santíssima.